família, todos que estão aqui, que Jesus venha abençoar grandemente a vida de cada um, Senhor. Por isso, meu Deus, manifesta o teu poder. Abençoa toda a igreja, meu Pai. Em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Do aniversário da nossa pastora. Amém. São 77 anos. E hoje é um dia muito especial em todos os aspectos. Porque é uma celebração tripla. Hoje é o dia do aniversário da pastora. É o dia do aniversário da igreja. Né? E o dia em que muitas pessoas vão se batizar e ter uma nova vida com Cristo. Então, é algo maravilhoso. E se hoje a gente pode aqui, se a gente hoje pode estar aqui louvando e agradecendo a Deus e tendo esse dia maravilhoso, é porque um dia a nossa pastora encontrou o Senhor Jesus, amém? Então, pastora, pode se assentar. E nós vamos, as meninas podem se posicionar, porque nós vamos trazer a memória aí, lá no seu início, o louvor que a senhora louvava lá no início, quando a senhora encontrou Jesus. Diz a importância de ter encontrado Ele. Amém? Amém. Posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Não posso viver longe de Jesus. Não posso ficar sem sua luz.
mensagem ao nosso coração. Quem gostaria de ouvir a mensagem do Senhor para você hoje? Gostaria que você prestasse muita atenção. A gente colocou aqui, né, tem até a primeira palavra que fala assim: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Essa palavra aqui, Deus falando ali com Jeremias, né, que era o profeta do Senhor, que Deus já tinha um plano para ele, um propósito para ele, desde antes dele nascer. E às vezes a gente vai tendo a nossa vida aí, vai vivendo, vamos seguindo, como se não tivesse um propósito. Mas na verdade existe um propósito claro para as nossas vidas. O Senhor, nesse caso, já, né, antes ali de formá-lo, o Senhor já tinha um plano para a vida dele. E é assim que acontece com as nossas vidas. Foi assim que aconteceu com a vida da nossa pastora, que aqui hoje está, né? E é assim que Deus, Ele trabalha com todos nós. Ele já nos criou com um propósito. Então vamos ouvir a mensagem do Senhor nesta manhã, que vai ser algo muito especial, amém? A palavra de hoje está em João. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, senão eu já coloquei aqui para ficar mais fácil. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que aconteceu nessa situação. Olha só. Quando o Senhor Jesus soube que os fariseus eram aquelas pessoas que perseguiam a Jesus, aqueles religiosos que tinham fama de que eram todos certinhos, todos de Deus ali, mas na verdade faziam um monte de coisa errada, e Jesus sabia disso. Então, quando Jesus soube que esses fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Isso é apenas uma introdução, mas é uma introdução que já faz muito sentido, porque nessa introdução a gente percebe que os discípulos já eram treinados a fazer o quê? Batizar. E o batismo, ele tem um significado. O significado é a remissão dos pecados. Por isso que para as pessoas serem batizadas, elas tinham que ouvir a pregação de Jesus, tomar a decisão de abandonar seus pecados e se batizar. Por isso que a gente não batiza a criança, não tem lógica. A criança nasce com pecado? A criança não tem pecado. Conforme nós vamos crescendo, a gente vai perdendo a nossa essência pura e vamos aprendendo o que é o pecado, vamos aprendendo a falhar, e assim, né, que as pessoas vão errando, se afastando de Deus, se afastando da pureza, e aí a chance do batismo, que é essa chance de arrependimento, é para os pecadores, né? E aqui você já vê que até os discípulos de Jesus, eles já estavam sendo ali treinados por Jesus para poder realizar o batismo, porque eram muitas pessoas. E aí o Senhor Jesus, ele precisava passar por uma região ali da Samaria. E o que aconteceu? Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia, pensa ali no solzão, né, naquela região quente. Tudo que o Senhor Jesus queria era o quê? Água. E ali, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então olha o que aconteceu aí. Os discípulos foram para a cidade comprar alimentos, e o Senhor Jesus ficou ali, naquele poço. E aí assim que chegou uma mulher ali com os instrumentos necessários, o balde, para poder,
né, pegar a água, o Senhor Jesus faz o quê? Pede água para ela. Mas tem uma questão aí. Vamos acompanhando. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Por causa de situações do passado, houve uma separação entre o povo, e aí o povo que era um, houve essa divisão. Ficou os judeus e ficaram os samaritanos. Houve essa separação. E aí eles tinham um atrito que judeu, se tinha um samaritano aqui, ele atravessava o outro lado da mesma forma o samaritano. Tinha um judeu aqui, ele atravessava a rua para nem ter que passar perto da pessoa. Era um atrito muito, muito grande. Eles não se falavam. E aí, essa mulher agora ela vai compreender que o amor de Cristo é diferente. Ela vai compreender a diferença. Mas primeiro ela fica curiosa. Fala, peraí, o Senhor está falando comigo? Já é estranho ele falar com ela para ela ser mulher. Porque naquela época, gente, a mulher ela não tinha assim, ó, voz, não tinha força, não tinha valor, infelizmente. A mulher foi ter valor no ministério de Jesus. Quando Jesus vem, e aí quem lê a Bíblia vê tudo o que acontece, vê que inclusive quando ele ressuscita são mulheres, são as primeiras a verem que ele ressuscitou, a saberem disso. Então, olha só, as mulheres elas ganharam força porque o Senhor Jesus, ele dá o valor para a pessoa, independente de ser homem, de ser mulher, ele valoriza a pessoa porque é a pessoa, porque é filho dele. Você compreende isso? E aí, olha que interessante. Ela fica assim, né? Ela fica assim de antena em pé, falando, ué, mas por que, como o Senhor está dirigindo a voz a mim, uma mulher, e ainda samaritana, tinha tudo o que era necessário para ela ser desprezada, né? Tinha tudo o que era necessário ali. Só que aí Jesus respondeu assim, ó: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo a água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Segundo Jesus agora, ele fala para ela, ó, se você soubesse quem está falando com você agora, você não ia me dar água, você ia me pedir, e eu lhe daria água viva. Olha só, e aí ele continua: ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Água viva é a fonte que jorra. Existe a água morta, né? Que é uma poça. Poça é uma água morta ali, né? A água está parada, vamos dizer assim, né? Uma água parada. E tem água viva, que é água que tem movimento, água que tem fonte. E aí ele está falando que ele conhecia ali, ele conseguia dar para ela água viva, que não ia nunca ter fim. Que é de fato ela ia ser saciada. E aí olha que engraçado, ela olha e fala, mas não tem balde. Ela está pensando na água física. Até aí ela estava compreendendo água física, que ela não é água física, não tem balde para pegar. Quem tinha balde? Era ela que foi buscar água. Ele não. Só que será que ele estava falando da água física? Ele estava falando daquilo que pode saciar o nosso espírito, a nossa alma. Ele estava falando dele mesmo. Porque o Senhor Jesus, ele é comparado a essa fonte, da onde não para de jorrar. Então, aquele que está em Jesus, ele nunca vai ter o quê? Sede, porque ele está sempre sendo saciado no tal brilho. O Senhor Jesus estava falando de uma forma ali, e essa mulher ainda não havia compreendido. Mas aí ela pergunta, por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que
seus filhos e o seu gado? Aí ela ficou encucada. Quem é esse homem? Ou quem ele pensa que é? Ou quem de fato ele é? Para ele falar tal coisa? Que poder que esse homem tem? E Jesus respondeu: quem beber desta água, apontando para a água física, né? Voltará a ter sede. Porque é assim, não é? Ó, bebi água de manhã, já estou com o quê de novo? Com sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por causa, né, dessa saciedade que ele nos traz, né? Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando a mulher ouviu isso, ela disse: Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-lo. E aí, continua assim, Jesus dizendo: vá. Então tá bom, Jesus falou, então tá bom, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. O Senhor Jesus ali sabia exatamente quem ela era. Lembra que ele já conhecia ela antes mesmo dela nascer? Só que ela nasceu, só que ela ficou longe da fé, longe de Deus. E aí a vida dela foi por água abaixo. A vida dela virou uma bagunça. Você vê que ele fala ali: você já teve 5 maridos, esse que você está não nasceu. Provavelmente essa mulher que estava na terra, provavelmente existia algo ali por trás, né? Que era um pecado, que era ali algo realmente que a afastava ainda mais dessa fonte, que é ele. Mas ele entra para contestar. E o que acontece a partir daí, gente? A partir daí acontece uma longa história. Por quê? Porque tem uma conversa entre eles. Não dá para a gente falar tudo porque o nosso tempo é resumido, né? Mas essa conversa, né? Nessa conversa que o Senhor Jesus vai ter com essa mulher, ele ensina para ela algumas coisas. Ele ensina para ela sobre algumas coisas muito importantes. Como não tem tempo, eu vou resumir aqui. E eu quero resumir trazendo uma reflexão para vocês. Eu quero trazer hoje 3 fatos. 3 fatos, 3 realidades. 3 fatos. Fatos sobre o seu passado, um fato sobre o seu presente e um fato sobre o seu futuro. Vamos juntos? Fato sobre o seu passado. Não importa o quanto o seu passado tenha sido difícil e conturbado, o Senhor Jesus pode transformar sua vida. Essa foi a missão que ele recebeu do Pai. Não importa o quanto o seu passado tenha sido difícil, não importa. Essa mulher, ela tinha um passado ali todo bagunçado, todo conturbado. Talvez ela mesma não tinha mais esperança, sabe? Ela já tinha perdido a esperança de uma vida boa, de uma vida... Talvez essa mulher estava ali, escolhendo o pecado como a pior opção, e ela achava que era a única, talvez. E aí o Senhor Jesus vem para conversar com ela. Nessa conversa muita coisa acontece. E a gente precisa entender que essa transformação que o Senhor Jesus pode fazer na nossa vida, e fez na vida dela, né, quis fazer na vida dela, depende de como a gente reage ao encontro que a gente teve com Deus. Esse culto, por exemplo, é um encontro com Deus. Você está aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. Mas como você vai reagir? Ou como você tem reagido aos seus encontros com Deus?
você tem reagido quando você lê sua Bíblia em casa, quando você recebe uma mensagem de Deus? Como que você reage? Porque a reação é muito importante. Só para você compreender, coloca um livro aqui, Breno. Ela não falou lá que ele era profeta. É o que ela acreditava, porque ele conhecia, né, a vida dela. Então ela falou, esse homem é um profeta. E aí essa mulher, no meio da conversa que eles têm lá, ela fala assim, ó, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse o quê? Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Essa mulher, ela estava esperando ali uma solução, né? Ouvia-se dizer que viria o Messias e que traria salvação àquele povo que estava perdido. E ela sabia disso. Mas aí, nesse momento, o Senhor Jesus, ele se revela. E você não vê outro momento na palavra de Deus em que ele se revela dessa forma. Declarando, eu sou o Messias, abertamente. O Senhor Jesus sempre falava por parábolas, né? Sempre ali com humildade. E ali ele declara para ela, ó, eu sou o Messias. Só que quando ele fala que ele é o Messias, a reação dela, a reação que ela tem, e como eu falei, eu não vou entrar em detalhes, mas em casa você pode ir lá abrir sua Bíblia e ler os detalhes, ler toda a história. A reação dela é uma reação de, poxa, então é isso. Aquela mulher, ela recebe a notícia de que a salvação dela estava diante dela. Que ela estava esperando um recado, ela estava esperando que o Messias viesse, mas ele já veio, estava ali na cara dela. Aquela mulher, ela tem a reação de se entregar para ele. Por que eu estou falando para vocês sobre reação? Voltando um pouquinho na história da pastora Vilma, né? Já que é aniversário dela, a gente está aqui, é aniversário da igreja. A reação, gente, é muito importante. Porque quando a gente descobriu quem era Jesus, o que ele poderia fazer com a nossa vida, a gente tinha duas escolhas. Fingir que nada aconteceu e seguir a vida da forma como a gente estava seguindo. Ela havia se jogado na frente do metrô, acontecido N situações, muita coisa ruim na nossa casa, na nossa vida, briga dia e noite, era um inferno. Eu era uma adolescente de 12 anos que vivia ali um caos. E aí eu que tinha uma vida maravilhosa, assim, de infância, de criança, que aproveitava, que fazia. Conforme o tempo foi passando, o diabo foi entrando e foi destruindo. E aí quando a gente foi atrás de uma solução, muitas portas a gente bateu e a gente buscava a solução. Falava pra gente, ó, tem que fazer tal coisa, a gente faz tal coisa. Ó, tem que pegar isso daqui e colocar debaixo da cadeira, vamos fazer isso daí. Entendeu? Tudo que falava pra gente como solução de vida, a gente buscava fazer. Qualquer coisa. A gente estava desesperada, precisando de ajuda, precisando, sabe, de uma solução, precisando de uma salvação. E a gente fazia tudo que falava para a gente fazer e nada funcionava. A gente continuava naquela situação que a gente estava vivendo. E aí, gente, que está a questão. Quando a gente conhece o Senhor Jesus e a gente compreende que Ele é o Messias, e que era Ele que estava falando com a gente dessa vez. E a gente já tinha lido a Bíblia várias vezes, mas eu não ouvia a voz do Senhor. Mas quando a gente compreendeu que era o Senhor quem estava falando, a reação é o que muda, gente. A reação dessa mulher foi compreender que a salvação dela chegou. Essa foi a reação da mulher. Essa foi a reação da pastora, da nossa família, de, poxa, Jesus está aqui. Jesus está aqui. E aí a gente falou, não, quando Deus trabalhou na nossa vida, aí a gente seguiu falando, peraí. A
gente vai multiplicar isso. Outras pessoas não têm que saber disso. E eu quero falar agora sobre o segundo fato. Olha o segundo fato. Fato sobre o seu presente. Mesmo que hoje você esteja vivendo um vazio de uma vida de desilusão e pecado, se você permitir, pode ser finalmente saciado em Jesus e ter o seu vazio preenchido por enquanto. É isso? Para sempre. O que a gente colocou ali? Ter o seu vazio preenchido para sempre. Isso não era uma promessa de Jesus? Não foi isso que o Senhor Jesus falou para ela lá? Foi assim que funcionou. Foi desse jeito que funcionou. O Senhor Jesus falando para ela ali que se ela encontrasse, se ela recebesse dele o que ele tinha para dar para ela, que ela ficaria saciada para sempre. Essa transformação, ela não depende do que você viveu lá atrás. A sua transformação do presente não depende do que você viveu, mas de como você vai aprender a viver. O Senhor Jesus identificou que aquela mulher vivia, uma vida triste, uma vida vazia. Ele conhecia o interior dela, ele sabia quem ela era. E ali, ele identificou que ela vivia no vazio. Mas por que ela era vazia? E o Senhor Jesus fala, naquela conversa, ele fala, por que ela era vazia? Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Tem uma diferença? Você adorar algo que você não conhece. Ela era samaritana e ela estava longe de Deus. E aí ele estava falando nesse momento os judeus que adoravam quem eles conheciam, porque eles estavam ali obedecendo o Senhor de forma exata, de forma como deveria ser. E aí o Senhor Jesus ele traz esse pensamento. Tem uma diferença de quando você adora o que você não conhece e quando você adora o que você conhece. Hoje, por exemplo, eu conheço o amor de Deus. Ao ler a Bíblia, eu conheço o plano dele para mim. Eu sei que os planos do Senhor são planos bons, são planos de paz. Ele fala isso. Os planos dele são planos de paz, não de nos fazer mal. E quando você vai ler na palavra, você vai conhecendo. Quando você adora o Deus que você conhece, isso é uma coisa. Agora, quanto tempo na minha vida eu falei que eu adorava Deus, mas não conhecia Deus. Não lia a Bíblia, não sabia qual era o caráter de Deus, não sabia, não era alcançada, não sabia quais os planos de Deus sobre a minha vida. Então, por quanto tempo a gente viveu assim, achando que adorava Deus, como uma mulher samaritana, achando que adorava, porque nessa conversa que ela tem com Jesus, ela se preocupa com isso. Ela vai perguntar para Jesus: Jesus, onde é que é para adorar de verdade? Ela estava preocupada com isso. Mas a verdade é que não adiantava ela adorar se ela não conhecia. Se ela conhecesse a vontade do Pai, ela ia saber aonde. Como que se adora Deus? Aonde que se adora Deus? Mas quando você não conhece, você está perdido. Já viu uma pessoa cega andando na rua? Pessoa cega andando na rua, ela pode cair num buraco, tropeçar numa pedra a qualquer momento, porque ela está totalmente sem rumo. Quando a gente adora, ou fala, adorar o Deus que não conhece, ou fala, não, eu acredito em Deus. Você acredita num Deus que você não conhece? Não, eu acredito, pastor, em Deus. Eu acredito. Eu sei que Deus é bom. Mas você acredita em algo que você não conhece, que você não lê a Bíblia para saber quem Ele é, o que Ele faz, a vontade de conhecê-lo de verdade? Sinto muito. Você pode até acreditar que Ele existe, mas se você não conhece, essa adoração não tem objetivo nenhum. É a mesma
de amigo? Eu posso chamar de amigo uma pessoa que eu não conheço, que uma pessoa que me viu de passagem? Eu posso dizer que aquela pessoa é minha amiga? Eu posso falar, é minha amiga. Uma pessoa que me viu uma vez ou outra na vida de passagem, que não me conhece. Agora, quem me conhece de verdade, esse é meu amigo. Ele sabe o que eu penso, eu divido, eu compartilho, né? Então, isso é o que? É a amizade. Como um ser humano, você tem essa percepção. Quem é que tem essa percepção? Ou você é criancinha do jardim da infância, que olha a criança pela primeira vez e fala, vem amiguinho, é meu amigo. O jardim da infância. É ou não é? É meu amigo. Ainda não aprendeu que a amizade verdadeira é você conhecer. É você estar em comunhão. Essa amizade verdadeira é você ter realmente um relacionamento. Aí você tem a percepção certa de que com pessoas funciona desse jeito, mas com Deus você tem a percepção de uma criança de 5 anos de idade. Não, eu sou de Deus, não acredito em Deus. Você acha que é o suficiente você dizer que você acredita em Deus, você fazer uma oração uma vez ou outra, ou ler a Bíblia uma vez ou outra? Não, isso só te faz ser conhecido. Você é conhecido, até porque Deus te conhece mesmo. Ele te conhece desde antes, como a gente falou. Mas não te faz ser amigo de Deus, não te faz ter um relacionamento com Deus. Você consegue compreender, gente, a diferença? Então, para pensar, a gente tem que colocar isso na nossa vida. Poxa, não. Vai ter que adorar do jeito certo. E assim nasce a igreja primitiva. Por quê? Porque a gente começou a falar, quando a gente encontrou o Senhor Jesus, ler a Bíblia, eu falei, poxa, isso aí é isso. Só que aí não batia. A gente ia numa igreja e falava assim, mas isso não bate. Não está batendo. Não está batendo. Aquele pastor, ele passa o tempo inteiro falando de dinheiro. Não está batendo, por quê? Quando você não conhece, você está sujeito a viver de informações do outro. Quando você começa a conhecer, você conhece como amigo. Se eu tenho um amigo próximo, não preciso que ninguém, vou dar um recado. Não, eu falo diretamente com a pessoa. Não é assim? E aí, quando a gente começou a falar com Deus, eu falei, opa, a gente vai ter que procurar a igreja certa. A gente rodou. E a gente não abriu a igreja primitiva para ser mais uma igreja velha. Porque em um ano rodando, eu fui mais de 50 igrejas. Eu já sabia o que era Jesus. E eu queria um lugar que eu pudesse compartilhar, fazer o que esse Jesus nos ensinava, mas a gente não encontrava. E aí foi quando o Senhor colocou no nosso coração para abrir a igreja. Olha como são as coisas. A igreja surge de vamos seguir a Bíblia. Vamos seguir a Bíblia. Custe o que custar, doa quem doer. Quem quer seguir a Bíblia vai seguir. Mas é uma opção. E hoje a gente também está celebrando que as portas da igreja estão abertas. E todos esses anos a gente está aqui pregando a verdade. A verdade que lá atrás nos foi revelada. E hoje a gente está aqui para poder, essa transformação que teve na nossa vida, a gente multiplicar e falar dessa transformação para todas as pessoas em redor. E aonde chega o nosso terceiro fato agora. Coloca para mim. Fato sobre o seu futuro. Seu testemunho vivo de uma vida transformada pode alcançar e transformar outras vidas também. Esse é o terceiro fato. A sua vida transformada pode servir de exemplo e reflexo para que outras pessoas também tenham uma vida transformada. Olha só o que aconteceu com aquela mulher. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito. Olha só, por causa das coisas que aquela mulher
vezes as pessoas falam assim, nossa, cristão é chato, está sempre falando de Jesus, está sempre falando de Jesus açaí. Eu já ouvi isso de uma pessoa. É como se um mendigo soubesse aonde tem pão de graça ele falasse para os demais, guardasse só para ele. É como se um mendigo soubesse aonde tem aonde ele pode saciar a sua fome e não falasse para ninguém. A gente pode ser desse jeito? Não. As pessoas se incomodando, não, eu vou falar de Jesus, é quem eu sou. Até porque quem me ama não vai se incomodar da minha vida estar bem, da minha vida estar feliz. E eu vou declarar Jesus por onde for. Aquela mulher foi uma evangelista, gente. Olha isso. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Os samaritanos, eles estavam perdidos. E eles foram encontrados por Jesus. E aí continua aí. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, olha só, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Primeiro as pessoas foram atrás de Jesus, buscar Jesus pelo que ela disse, e depois que essas pessoas tiveram as suas experiências próprias com Jesus, porque uma coisa é você estar ouvindo o que Jesus fez na minha vida, outra coisa é você permitir que Jesus faça na sua vida, são coisas diferentes. Então olha que coisa maravilhosa, quando ali essa mulher fala de Jesus para aqueles homens acreditam, olha o testemunho daquela mulher e vão até Jesus para ouvir Jesus, para ser tocado por Jesus. Aí esses homens agora tiveram as suas próprias experiências com Deus. Ó, a gente está aqui, mas não é porque... A Larissa, você está aqui por quê? Por causa do meu testemunho? Não, meu testemunho já alcançou. Mas hoje ela tem um testemunho. Hoje ela está aqui por causa da pastora? Não. Você compreende? Quem consegue compreender? Consegue compreender isso? E aí que está o negócio. Olha que legal, vamos fazer aqui, ó. Deus salva a pastora Vilma, transforma ela, independente do passado, que o nosso passado foi terrível, Deus transforma ela. E aí, a nossa vida foi transformada. Existiu um presente lá atrás em que, há anos atrás, abriu-se a igreja. E aí a igreja foi aberta e a gente foi falando do nosso testemunho que Jesus fez com a nossa vida. É isso que a igreja faz. Jesus fez com a minha vida, Ele pode fazer com a sua. Ele fez com a minha vida, Ele pode fazer com a sua. E esse presente até hoje, porque nós estamos aqui, muitos anos depois que a igreja abriu, estamos falando a mesma coisa. Jesus pode transformar a sua vida, como fez com a nossa. Permita que Jesus sacie. Só que tem uma questão. Aquele que é salvo, Ele quer salvar. Se você se permite, aí acontece o que vai acontecer hoje com as pessoas que vão se batizar. Quem vai se batizar? As pessoas que vão se batizar foram alcançadas. Olha só que lindo. Foram alcançadas por isso. As pessoas que vão se batizar são as pessoas que hoje estão aqui na igreja. E diferente, vou falar da minha sobrinha, por exemplo. Eu estou muito feliz, né, que ela vai se batizar. Meu Deus do céu, um exemplo aqui. E aí, até ontem, na hora que eu estava orando por ela, eu comecei a chorar. Eu falei, puxa vida, o nosso coração se alegra. Só que um dia ela veio para a igreja por causa da gente, porque a gente chamou, porque a gente convidou, era o nosso testemunho que trazia ela. Mas ela está permanecendo pela experiência que ela está tendo com Deus. Olha, consegue entender? Quem vai se batizar sente isso. Cadê o pessoal que vai se batizar? Você sente isso? Você está se batizando porque agora você vai viver as suas experiências com Deus. Você está vivendo a sua experiência com Deus. Você não está se batizando porque meu colega vai, então eu vou. Meu amigo vai, então eu vou. Não é mais pelo outro. No começo é. Porque precisa ser pelo outro. Isso é evangelização.
hoje em relação aos que vão se batizar? O sentimento de que agora é a vez, né? Vocês decidiram viver isso. Vocês decidiram beber dessa água que sacia. Vocês decidiram viver da forma como agrada a Deus de fato. E isso, gente, isso não tem preço. Sabe, aquela mulher saiu dali evangelizando uma cidade, pode ser evangelizada, ser ganha para Jesus. E essa é a nossa função. Olha que legal. A pastora foi salva lá atrás, abriu a igreja está aqui com o propósito de falar do amor de Deus para os demais, e todo aquele que se permite ser tocado vai viver a sua experiência com Deus, vai ver os seus planos de Deus, que são maravilhosos. E é muito engraçado, porque assim, só voltando um pouquinho lá atrás, lembra que eu falei que a gente tentava de tudo quando a minha mãe não estava legal, em casa do pai, outra situação na nossa vida, na nossa família? A gente tentava de tudo que você imaginar, lembra que eu falei? A gente tentava de tudo. Mas a primeira situação que teve, eu me lembro como se fosse hoje, a minha irmã chegou em mim e falou assim, você lembra que eu te falei aquele dia? Ela falou, Ana, eu acho que a gente vai ter que procurar uma igreja de crentes. Quando ela falou isso, eu esperneei. Sabe o que é engraçado? Tudo que me falavam para fazer, a gente fazia. Qualquer coisa, mas coisas assim, ó, difíceis. A gente viajou, a gente fez um monte de coisa, a gente foi pra cachoeira, a gente fazia isso, a gente ia num lugar, ia sem choroê, sem outro negócio, mas rodava. Tudo que você imaginar, de religiões e religiões, a pessoa falava, ó, aqui tem a solução, eu falava, opa, ó mãe, aqui tem a solução. Era só uma adolescente, eu não podia tomar as decisões por ela, mas eu apoiava. Aí quando a primeira ideia foi, poxa, eu acho que a gente vai ter que buscar a Jesus diferente. A primeira coisa que eu fiz foi dar os passos para trás. Eu falei, não. Foi a primeira coisa. Depois eu fui alcançada. Mas a primeira coisa foi essa. Depois eu vi, porque depois disso também se joga no metrô, acontece um monte de coisa. Aí com o rabo entre as pernas, eu fui lá e falar, Jesus, acho que a gente precisa do Senhor mesmo. Entende? Fui aprender depois. Eu não digo que eu vim pelo amor, não. Dizem que tem pessoas que vão a Deus pelo amor, outros vão pela dor, né? Eu digo que eu fui a Deus pela dor. Mas eu vim. E a partir do momento que eu tive a reação certa de... Agora eu mudei minha reação, porque minha reação primeiro foi ruim. Quando foi ruim, não deu certo. Mas depois, quando a minha reação a Deus foi boa de me lançar, aí foi quando as coisas aconteceram. Aí veio a pastora, veio a igreja, veio todos vocês que são a nossa família, veio todos vocês que estão aqui com a gente, os batizados, os que vão se batizar, eu estou profetizando. E é isso, gente. Você consegue entender que é uma continuidade? É um legado. E a nossa vida é essa. A gente tem que viver para deixar um legado. Hoje eu posso glorificar a Deus, porque minha mãe tem 77 anos, aqui está, mas na verdade ela só faz 28. É uma jovem. Quem tem 28? Alguém tem 28? Está perto dos 28 anos? Ela só tem 28 anos. Porque a vida dela começou aonde? Quando ela se entregou para Deus. E o batismo é isso. Porque o batismo, a palavra fala que é a remissão dos pecados, né? E é novo nascer. Então, a velha criatura morre. E aí o que acontece? Surge uma nova criatura. Então, a nossa pastora de 77 anos de idade, na verdade tem 28 anos de vida, o que é bem diferente. A sua idade e o tempo de vida que você tem. Antes disso, ela não vivia, pastora? Não, ela sobrevivia. Era diferente.
É diferente você sobreviver e é diferente você viver. O Senhor Jesus tem aquilo que você precisa. E é por isso que agora nós vamos orar. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. E se você foi tocado pelo Senhor, permita-se. Mude a sua reação, sabe? Com esse encontro que você está tendo com Jesus. Abra o seu coração. Permita-se ser tocado pela presença do Senhor. Porque Ele sacia. Ele tem o tamanho exato do nosso vazio. Então quando Ele entra, Ele supre. O não ter sede significa que é abundante, nunca vai faltar. O Senhor tem para nos dar, é abundante, é abundante. E olha que legal, a nossa vida, Ele é a fonte. E Ele faz da nossa vida ser fonte. E a sua vida, minha vida não seca quando eu transbordo sobre meu irmão. Minha vida não seca. Porque não falta. Não falta. A alegria que eu posso te passar, não vou dar para você ficar sem. Você entende? Eu não vou dar alegria para você e vou ficar sem. Não, porque essa alegria ela transborda, ela não acaba. Ela transborda. Você compreende isso? A cura, se eu der para você, eu não vou ficar sem. A cura transborda. Permita-se ser tocado pela presença do Senhor. Aquela mulher, ela era uma mulher comum. Uma mulher comum, com uma vida bem conturbada, com uma vida bem triste. Mas ela seguia ali na rotina dela, caminhando, fazendo o que ela tinha que fazer, mesmo com uma vida bem atrapalhada e bagunçada. O Senhor Jesus aparece para pegar a nossa vida, que está igual peças de quebra-cabeça. Quem já viu peças de quebra-cabeça assim, ó? Uma vez eu vi assim, ó, 10.000 peças. Quem já viu um quebra-cabeça com muitas peças? Na nossa vida parece isso, esse quebra-cabeça. Aí você olha e você fala assim, já era. Você cata assim as peças assim, ó, fala, desistir. Até porque já perdi um monte, então nem dá para montar, mas é ou não é? Quem aqui já teve um quebra-cabeça grande? Quebra mesmo a cabeça, né? E às vezes você não consegue resolver a sua vida e quebra a cabeça, porque não é tua função resolver, a função é de Deus. A tua função é abrir o seu coração, ouvir a palavra dele, aceitá-lo e permitir que ele te transforme. Amém? E a função dele é te ajudar, é consertar, é montar as peças que às vezes está tudo confuso na tua cabeça. Você fala, eu não consigo, está confuso, minha vida está confusa. Permita que o Senhor esteja sendo o seu guia para falar, essa pecinha tem aqui, essa vem aqui, essa vai lá. E agora, perdeu uma peça, está aqui, ó. Vou botar uma peça melhor nesse lugar. O Senhor Jesus é quem pode aí abençoar nossa vida com direcionar. Ela é mãe, ela é pastora de todos, ela é tia, ela é vó. Cadê os netos? Levanta aí. Netos, bisnetos, olha aí, netos. Só que tem muito neto, viu? E agora, a gente quer fazer uma coisa. A gente gostaria de, em nome de todos os filhos, os netos, bisnetos, alguns netos vão representar toda a sua família aqui, todos que te amam, e eles prepararam uma homenagem. Eu gostaria que a senhora abrisse o coração para receber o que o Senhor deseja. Amém? Este sorriso marcado pelos anos, a testemunha de que o tempo passou. Olhar sereno e paz nos desenganos, sabedoria que a vida ensinou. É tão fácil te amar, te seguir, te admirar. É difícil não
gente vai pedir para o tempo não passar, né? Mas a gente está aqui, 77 anos, e eu quero entregar para a senhora isso daqui em nome de toda a igreja, porque isso daqui é algo muito especial. Ajuda aqui. Isso. A gente fez aqui memorial, né? Está aqui os CDs da senhora, com o seu testemunho. Eita! E aqui, mãe, aqui, esse memorial, tem aqui a cópia, aqui está o boletim de ocorrência, né, de quando ela ficou no metrô. E isso era motivo de muita tristeza, mas o Senhor Jesus transformou a vida da senhora. Ele te resgatou aquele dia. Então hoje, isso aqui é um marco, porque no dia que a senhora queria desistir, o Senhor Jesus lutou pela vida da senhora. E hoje a senhora pode estar aqui e olhar ao seu redor, ó. Olhar as pessoas aqui hoje que te amam, seus netos, seus filhos, o papai. Vem cá, papai. Tá emocionada, deixa ele chorar. É isso, gente. Eu quero agradecer e louvar o Senhor pela vida dela. E a gente pensou nisso porque a senhora vai sempre lembrar, sempre se lembrar que o Senhor te escolheu, te salvou, transformou a sua vida. A senhora era como essa mulher no posto que buscava incessantemente fontes que não te alimentavam, que não te nutriam. Mas eu dou glórias ao Senhor, que a gente encontrou o Senhor. E por causa disso a senhora está aqui, por causa disso a nossa família, todos aqui, toda a igreja está aqui. E eu quero louvar a Deus por sua vida, viu? Vamos estender as mãos para cá e fazer uma oração pela pastora? Em nome de Jesus. Isso. Vamos orar pela vida da pastora. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida da minha mãezinha. Eu quero pedir, meu Pai, o Senhor venha com o teu poder sobre a vida dela. Guarda, protege, Senhor, dá saúde, multiplica os anos de vida dela, Senhor. Sempre na tua presença, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Pai, nosso Salvador. E, meu Deus, nós estamos aqui para te agradecer, porque, meu Deus, se não fosse o Senhor transformá-la, meu Pai, o que seria de nós? Essa igreja sequer existiria, Senhor. Muitos aqui, meu Deus, nem existiriam. Então, meu Pai, eu quero te louvar. Eu quero pedir que o Senhor venha, meu Deus, habitar, meu Deus, todos os dias no coração e na alma dela. Que o teu poder seja a razão pela qual aqui ele está de pé, Senhor. Nós entregamos a vida dela nas tuas mãos, que os teus lindos sonhos se cumpram sobre a vida dela, como se cumpriu ontem, hoje e até a eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.